computacional. Beleza? Bom, nessa disciplina, desde que eu entrei como professor nos cursos da prótese e da saúde bucal, em 2018, como efetivo, a disciplina de primeiros socorros ela era ministrada ao mesmo tempo, presencialmente, tanto para os cursos de prótese dentária quanto para o curso de saúde bucal. Isso já vinha acontecendo também com alguns outros professores, por exemplo, com a professora Fabiana, quando ela ministrava a disciplina de primeiros socorros. Por que isso? Porque a área de atuação, ela é basicamente, por mais que um trabalhe no laboratório ou trabalhe na clínica, a relação com a odontologia ela é muito próxima. Então, visando nisso e visando aproveitar, ser mais dinâmico, a gente veio com essa estratégia também, tá? Para ministrar de maneira remota a disciplina de primeiros socorros, novamente com alunos tanto da prótese quanto do TSB. Ah, Alexandre, mas por que então que você começou a ministrar a disciplina no início de 2020, antes da pandemia? O pessoal aqui do TSB, eles tiveram uma aula comigo naquela semana, né, só com o TSB, porque com a mudança do projeto pedagógico, optou-se por, né, manter o técnico em saúde bucal, desculpa, né, com a mudança do projeto pedagógico, houveram mudanças no curso, tanto de prótese quanto de saúde bucal. O curso de saúde bucal, ele tem a disciplina no terceiro período. E no de prótese, a disciplina é no primeiro período. Então, por isso que a gente iniciou, no início de 2020, dessa forma. Mas vocês vão perceber uma troca de experiência muito legal, ter colegas diferentes, a gente conhece mais gente, por mais que, né, basicamente aqui só eu que vou aparecer por conta de não pesar a internet, mas a gente vai batendo um papo aí. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: vocês estão percebendo aí que está com o nome a professora Samara, mas é a Ana Laura que está gravando aqui, tá? E nós temos alguns monitores. Pessoal, vocês podem ficar até à vontade aí para abrir o microfone. Eu sei que eles têm um revezamento, tá? Então, talvez não serão todos ou sempre os mesmos que estarão sempre conosco. Mas tem a Larissa, tem os dois Pedros, Pedro Gomes, Pedro Guimarães, a Isabela, que estarão alguns dias aqui com a gente. Qual que é a importância do monitor para a gente nessa disciplina? O pessoal do TSB, gente, já está acostumado com isso. Mas o pessoal da prótese, eles também têm um monitor na disciplina onde eu também participei, junto com a professora Morgana, é a disciplina de anatomia, escultura e oclusão, só que lá os monitores auxiliam na resposta das dúvidas. Aqui, os monitores vão auxiliar vocês principalmente com o que, pessoal? Com o processo de envio de tarefas, dificuldade em trabalhar com múltiplo. Combinado assim? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sei que os dois Pedros estão no grupo, Larissa, Isabela, se vocês também estiverem, não sei como é, dá um alô aí, tá? Para eles também saberem que vocês estão lá. Bom, pessoal, falando em Moodle, eu enviei lá no grupo a chave. Eu vou abrir aqui uma enquete, eu quero que vocês votem, tá? Primeira enquete. A enquete a resposta dessa enquete é letra A, tá? Sou aluno da prótese. Letra B, sou aluno do TSB. Letra C, sou professor ou monitor. Respondam aí para mim, por favor. Ela vai aparecer aqui no cantinho do lado direito.
Isso aí, a galera já em massa respondendo. A Miriam, a Andréia, respondeu aí, Samara? Ana Laura. Responde a letra C. Isso. A Andréia, se eu não me engano, Oi? Uhum. Beleza, pessoal. Eu vou até dar um print aqui, salvar esse. Eu vou na hora no áudio que você falou as opções. Quem falou? O Pedro. Ah, só um instantinho. Pedro, pode votar aí, então. A, aluno da prótese. B, aluno do TSB. C, monitor ou professor. Isso. Só a Andréia que ainda não votou, mas depois a gente confirma isso aí. Andréia B. Uhum. Então, vou até colocar aqui no final da aula. Responderam errado? Deixa eu ver aqui, gente. A Larissa respondeu aí. Nós estamos no grupo. Boa, Isabela. Boa, Larissa. Deu bug. Eu perdi a pergunta, mas já respondeu, né? Aline, você respondeu errado. Você é A e respondeu B. O Neto, tranquilo, Neto. De boa. Vou colocar aqui então com vocês, Aline e Neto A. Vai aparecer? Aparece. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como o Alexandre já me apresentou, eu sou a professora Ana Laura. Eu estou como substituta no TSB e estou auxiliando o Alexandre aqui na disciplina de primeiros socorros e eu estou aqui também para ajudar no que for preciso durante a aula, tá bom? Provavelmente o professor Alexandre ele vai colocar a aula dele em tela cheia, então, como eu já fiz nas disciplinas anteriores, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aqui no chat que eu passo para ele, tá bom? Boa aula para vocês. A boa apresentação da Ana Laura acaba que eu engato, né? E esqueço que aqui a gente tem 2 cursos e ela só dá aula no PSB. Mas obrigado por ter me lembrado. E assim vai ser nossa aula. Sempre que qualquer um dos monitores, dos professores, de vocês quiserem falar alguma coisa, escreve aí no chat, manda, pode abrir o áudio, e o importante é a gente interagir, tá? Nem que seja remotamente. Outro ponto importante, as 2 últimas quintas-feiras, nós não tivemos aula síncrona, tá? E essas aulas, elas serão respostas de 2 formas. Vamos lá. Nós teremos uma palestra no dia. E para eu marcar essa palestra de reposição, eu conversei tanto com a Samara quanto com a Sheila, tá? Então eu sei que vocês não têm aula. Deixa eu olhar aqui. Dia 18/11, tá?
nós teremos a reposição de uma dessas aulas. Combinado? A outra reposição, eu quero conversar com vocês aqui. Tem duas formas de a gente fazer. A gente pode ir estendendo as nossas aulas conforme a necessidade, tá? Então, por exemplo, isso é importante, tá? O pessoal do TSB já está acostumado com a prótese, não. A gente sabe da rotina de vocês, por mais que nós estamos em disciplina remota, vários já estão trabalhando presencialmente, isso, tempo de deslocamento, chegar em casa, tudo, né? Pode ser que demore um tempo a mais. Então, por isso, por mais que nossa disciplina comece às 19, tá? Às 19 nós abrimos a sala e a aula começa efetivamente às 19h15. Depois disso, nós vamos, então, a gente mantém a mesma carga horária da aula. A gente vai até às 8h15, tá? Como que nós iremos fazer? Vários dias, eu vou um pouquinho a mais nesse tempo, que vai ser o tempo compensado pela disciplina. Combinado? Se eu ver que tem a necessidade de marcar mais para frente algum dia, ou seja, esse tempo de reposição ele não foi suficiente, eu preciso de mais um dia, aí eu converso com vocês e a gente faz essa marcação. Todo mundo entendeu? Posso. Mirena, nós precisamos repor 2 horas, tá? 1 hora ela será reposta no dia 18/11, com uma palestra relacionada com a disciplina de prestação de primeiros socorros, que o tema é avulsão dentária, com a professora Priscila Soares, ok? Nesse dia, então, a gente vai repor uma quinta-feira, 1 hora. É numa quarta-feira, dia 18 é quarta-feira, tá? Então, a gente precisa repor. Nesse dia, nós teremos, então, aula dia 18 e aula dia 19. Combinado? A outra reposição, para ficar de uma forma mais adequada, não ficar outra semana sobrecarregada, como que nós faremos? A semana que tiver necessidade de estender um pouco mais o conteúdo, eu vou estender o conteúdo até a gente cumprir essa nossa carga horária. Combinado assim? Alguém não concorda? Se alguém não concordar, por favor, coloque aí no chat. Se não colocar no chat, eu vou considerar como todo mundo concorda. A aula do dia 18/11 vai ser no mesmo horário, Maíra. Acertei dessa vez, hein, Maíra? Não erro mais. A gente vai abrir a sala às 7 e vamos iniciar a palestra às 7h15. Cortou meu áudio? Vou repetir, então. Maíra e todos, tá? A aula do dia 18/11... Cortou de novo? Pessoal, meu áudio está cortando aqui para Ana Laura. Para vocês, o áudio está bom ou não? Se estiver cortando, coloque aí no chat, por favor. Então, vamos lá. Voltou? Voltou? Tá normal agora. Tá normal? Obrigado, viu, pessoal? Eu acho que isso vai acontecer quando eu colocar. Mas aí a gente vai trabalhando. É aquela coisa, né? Bom senso, paciência, para a gente ter um bom andamento, tanto dentro de sala de aula quanto remotamente. Combinado assim? Alguém discorda desses pontos? Por favor, escreva aí. Senão, eu vou considerar como todo mundo concordou com a nossa forma de reposição. Beleza? O pior é que não é, Pedro, mas eu passo raiva também com ela. Tá? Vamos pensar aqui mais alguma coisa de recado. Beleza. Como que serão as nossas atividades no Moodle? Olha só, essa disciplina ela é teórico e prática.
Então, vocês que estão aí, vocês terão que realizar a atividade prática. Eu já passei um vídeo para vocês. Então, para até fazer o seguinte, vocês irão marcar como A, quem faz o uso do mconf, não, do mconf não, quem faz o uso do Moodle pelo celular, e B, quem faz o uso do Moodle pelo computador. Então, é o seguinte, ó, lá explicando como que vocês passar. Se eu desligar aqui para o computador. Não adianta. Não, porque Deus conta. Gente, agora eu vou contar e vocês vão falar se está cortando, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou sair. Deixa eu ver uma coisa. Pedro, o meu parece que está normal, cara. Normalmente, quando está cortando, Deixa eu tentar ver se é meu computador. a gente vai tentar alguma coisa aqui, tá? Pessoal, minha voz também está cortando? Ou a minha está normal? Minha voz está boa? Porque eu sou legal, viu, Pedro? Tô brincando. Dependendo, a gente muda de computador e eu coloco a sua apresentação aqui. Pode ser. Pode ser? Uhum. Pessoal, então, a vida é assim, né? Paciência um pouquinho e eu vou passar para o computador da Ana Laura. Eu entro no celular com 4G. Nossa. Vou te passar o arquivo no transfer. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa. Danilo, eu sei que você não fez o primeiro ciclo, mas qualquer dúvida, não sei se você já tem como se fosse um guia para entrar no Moodle. Alguém já te passou isso ou não? Porque senão depois eu passo para você, coloco lá no grupo. Acho que os outros, pelo menos do TSB, eu acho que já fizeram atividades no Moodle. Prótese também. Na prótese também. Então, ótimo. Mas também, se precisar...
Pessoal, voltou? Como está agora? Ficou bom? Beleza, então posso seguir? Deixa eu ver onde que a gente parou, que eu até esqueci aqui dos informes, tá? Danilo, a equipe de monitores vai te ajudar nisso, tá? Ah, lembrei onde eu estava. Como que vai funcionar nossas aulas práticas? Seguinte maneira, vocês irão abrir a câmera, tá? Porque eu preciso ver vocês. Atividade prática é assim. Ah, Alexandre, o meu computador não tem câmera, meu celular caiu, quebrou a câmera. Calma, tudo se resolve. Quando eu dei aula na faculdade de Pitágoras, tive a oportunidade de trabalhar com um professor que chama Lucas Zago. Ele falou a seguinte frase: no meu primeiro dia de trabalho lá, para os alunos, eu sempre levo essa frase para mim, que é bom senso e respeito. Sempre com bom senso e respeito a gente chega em qualquer lugar, tá? Então, se está com problema, se é um problema específico, tanto os monitores quanto nós, professores, vamos tentar solucionar da maneira correta. A partir daí, a gente pensa em outras possibilidades. Mas o ideal é a gente continuar a tentar ao máximo, combinado? Então, por exemplo, eu quero que você explique o que tem que ser feito na prestação de primeiros socorros. Você vai fazer como se fosse uma encenação voltada para a câmera, onde só a gente vai ter acesso, isso não vai ser compartilhado, da mesma forma como funciona uma aula prática. Combinado assim? Todo mundo de acordo? Um outro ponto importante, gente. Vários de vocês eu vi que perguntaram no grupo, né? Mas e aí? A aula prática ela não é a mesma coisa remotamente, né? Não tem o manequim. Concordo, tá? Eu não discordo desse ponto. A gente vai suprir aqui ao máximo para que seja o mais parecido possível. Se você, ao final da disciplina, achar que é válido ter uma experiência prática, eu falo prática em manequim, tá? Nos bonecos, por exemplo, o que nós iremos fazer? Quando voltar às atividades presenciais, nós iremos abrir uma atividade de extensão. E nessa atividade de extensão, com toda uma biossegurança preservada, mesmo que a gente tenha que fazer vários dias, tá? Nós iremos fazer atividades para quem participou da disciplina possa fazer atividade nos bonecos. Fechou? Então, a nossa disciplina, ela tem tanto a parte teórica quanto a parte prática. Mas depois, independente, tá? Vocês já terão sido, né? Espero que todos aprovados na disciplina, nós iremos abrir um projeto de extensão que não faz parte da disciplina, mas será disponibilizado para os alunos que foram aprovados na disciplina fazerem a prática também no manequim. Eu acho que vai ser bem legal, viu, pessoal? Combinado assim? Para a nossa aula própria, a gente fez a apresentação da disciplina e agora a gente entra no conteúdo, tá? Que eu vou já abrir aqui, só um instantinho.
Ah, uma coisa que a Ana Laura pediu para me avisar aqui, para eu avisar aqui. Agora a gente trocou de computador, tá? Para quem... E agora, nesse sentido, ela não está mais ouvindo vocês, ela só está lendo. Se caso alguém tenha alguma pergunta para fazer abrindo o áudio, vocês podem abrir aqui e me chamar, tá? Se for no texto, ela vai me avisar. Maíra, quem não fez o primeiro vídeo, tá na hora de fazer, tá? Conforme eu falei na parte da reposição, eu vou liberando aqueles módulos semana a semana. Se eu ministrei o conteúdo de 2 semanas em uma aula, tá? No sentido da reposição, parte dele, eu já vou abrir o outro. Então, o que eu indico? Lá no Moodle, tá? Lá no Moodle tem como que faz o exercício. E quem não conseguir fazer o exercício, por favor, já contacte os monitores para a gente dar sequência nisso. Combinado? Edivane, o conteúdo, ele será sempre Moodle e mconf. Tem mais alguém escrevendo aí? Deixa eu ver. Vocês podem se apresentar. Pode só falar assim, teste da aula. Não precisa gravar nenhum conteúdo, não. É só teste da aula e já pode enviar. Beleza? E aí, Edivane, se a experiência é nova para vocês e para mim também. Se a gente perceber que precisa fazer algum ajuste, a gente vai fazer. Beleza? Danilo, a parte do vídeo, você vai gravar um vídeo, seja pelo seu celular, pelo seu computador, e enviar no Moodle, tá? Lá no Moodle tem o passo a passo de como que você faz para enviar lá. Os monitores vão te ajudar tanto no cadastro do Moodle quanto nessa parte do envio do vídeo, tá? Giovano, o módulo 2, ele vai ser liberado a partir de amanhã. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vou só ver aqui que tem mais gente escrevendo, para a gente já encerrar essa parte. Você fala em qual sentido igual à disciplina de I/O, Maíra? Isso, vai ser próximo da disciplina de I/O, né? A disciplina de I/O sempre liberava a cada semana. Aqui a gente vai liberar de acordo com o nosso conteúdo. Provavelmente a cada semana. Beleza? Mas talvez, por exemplo, tem semana que a gente vai liberar 2. Mas não significa que o prazo é só de 2 semanas. O prazo ele vai se estendendo. Tá? Gente, paz e amor, tranquilidade. Eu sei que é muita coisa nova. Para mim também é. A gente vai buscar fazer da melhor forma para ter o melhor rendimento possível. Beleza? Qualquer problema ou dificuldade, né, vamos chamar de dificuldade, vocês podem alertar a gente que a gente está à disposição para fazer com que essa disciplina que eu adoro, tá, ela seja aproveitada da melhor maneira possível. Fechado? Apareceu lá? Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre conceitos, aspectos gerais para a prestação dos primeiros socorros. Eu sempre gosto de começar a aula com essa imagem, que é a imagem do bloco 4K, que é o bloco da Escola Técnica de Saúde, onde nós temos as nossas aulas teóricas e também as nossas aulas práticas. Quantas vezes
vocês e eu não atravesso essa rua com uma coxinha na mão, um café na outra, olhando só para um lado e de repente vem um carro de contramão ou está concentrado falando no celular e nem olha para os lados para atravessar a rua. Eu não tenho uma experiência muito boa aí, não. Infelizmente, já na rua paralela a essa, que eu esqueci o nome, aquela que contorna a biblioteca, eu com um amigo meu, na época de graduação, a gente já teve um acidente ali, né? E o que eu quero trazer com isso? Que a prestação de primeiros socorros, a prestação de primeiros socorros, ela pode ser necessária a qualquer momento mesmo, gente. Olha só o que já aconteceu comigo no ano passado. No ano passado, a Estes abriu um curso que chamava Recepcionista em Serviço de Saúde. Isso, que era um curso FIC, de curta duração, para formar pessoas para ser recepcionistas, e eu fiquei, né, encarregado, responsável pelo conteúdo de prestação de primeiros socorros. E quando eu estava ali, mais ou menos, já no meio da disciplina, nas aulas práticas, a gente tem aquele forro azul, se eu não me engano, chama não tecido. Não é não tecido? Não tecido. E nesse dia, eu tinha esquecido de subir com não tecido para o laboratório. Quando, né, eu falei assim, pessoal, vamos se organizando aí nos grupos, que eu vou descer, vou pegar um tecido e vou subir para a aula, né, voltar para a aula. Quando eu volto, eu vejo uma pessoa tossindo, uma aluna, e todo mundo olhando para essa aluna. Ela estava comendo uma salada de fruta no meio da aula, pela correria dela e tudo, né? Ela falou que chegou sem almoçar no dia. E ela engasgou, né? Ou seja, teve um corpo estranho na faringe, e eu tive que fazer a manobra de Helmut no dia que seria a aula teórica de corpo estranho na faringe, né? Que é, entre aspas, quando a pessoa está engasgada, um material sólido. Então, mesmo numa aula, numa sala de aula, pode acontecer um mal súbito, pode estar atravessando a rua ou voltando para casa. Então, essas situações do dia a dia, elas podem apresentar algum risco, sim. Olha só esse vídeo de como que uma pessoa desatenta, ela pode cometer alguns equívocos, né? Tá lá no celular, atravessando uma rua movimentada. Deixa eu até voltar aqui para vocês, uma rua movimentada, um bueiro aberto. Agora, quem é o responsável por deixar o bueiro aberto? Mas se vocês perceberem, ó, vai atravessando a rua, ou ele ia ser atropelado pelo carro branco, ou ia cair no bueiro, né? O ideal, mas aí está todo mundo errado, né? Os carros estão errados, a sinalização está errada, o responsável pela sinalização está errada, e eu acredito que até a falta de atenção do sujeito levou a isso, né? Ele não esperava que tinha um bueiro ali aberto. E essas situações também podem acontecer. Nessa disciplina, o pessoal fala assim, nossa, Alexandre, aí, Maíra, né, você deu um exemplo aí que já desmaiou dentro do ônibus, né? Então, pode ter sido um desmaio. Você falou que desmaiou, né? Mas algumas pessoas, por exemplo, podem ter algo até mais grave do que um desmaio. Por exemplo, um mal súbito. E a gente tem que estar, como que eu posso falar? A gente tem que estar preparado para prestar os primeiros socorros. E vocês vão perceber que tem vários níveis de preparação para essa preparação dos primeiros socorros, tá? Olha só, notícia da semana passada. Não sei se vocês lembram, esse menino aí nessa época, mas que já era rapaz, né? Já era jovem, se eu não me engano, tinha 16 anos. Ele cantava aquela música lá, não sei, ele virou um meme, né? Do bigodinho fininho, cabelinho na régua. Todo mundo começou a falar isso. E ele faleceu na semana passada, ou na retrasada, vítima de afogamento. Então, ele foi nadar em um rio, se eu não me engano, foi isso que a notícia traz, né? Ele foi nadar em um rio e, de repente, com alguns amigos, e, infelizmente, faleceu por afogamento. São
Notícias do nosso cotidiano. Olha a quantidade de pessoas que vão para cachoeiras, principalmente nessa época de pandemia, vão para represas. Até aumentou a quantidade de mortes por afogamentos. Então, por mais que o nosso foco aqui em procedimentos relacionados à odontologia, seja dentro da clínica, seja no laboratório de prótese, vocês irão aprender também sobre o que fazer quando uma pessoa afogou, o que fazer quando uma pessoa ela teve um corte e foi atropelada e várias outras situações. Olha só, é triste isso. Eu tenho na minha família, né, pessoas que não faleceram, mas tiveram grandes sequelas por conta de AVC. Então, o Tom Veiga, que virou notícia, né? Eu sou muito fã desse louro José, e principalmente por ele ser corintiano, né? Tô brincando, não é só por isso, não. Eu acho ele um ator fantástico. E ele morreu decorrência de um aneurisma, se eu não me engano, um aneurisma... agora me fugiu, desculpa. Um aneurisma hemorrágico, e até mesmo essa sigla que a gente escuta bastante falar, AVC, que é acidente vascular cerebral, na verdade essa sigla ela é muito utilizada popularmente, mas ela é uma sigla errada. O correto é acidente vascular encefálico, tá? As meninas aí, né, do PSB que tiveram a disciplina, que vão ter a disciplina de anatomia 2 e também da prótese, que estudam essa parte da cabeça, lembra, né, que o cérebro faz parte do encéfalo e não, né, é tido como toda essa parte. Então, por exemplo, o que fazer quando alguém tem um AVC? O Tom Veiga faleceu em casa, gente. E isso pode acontecer, por exemplo, com alguém no laboratório, com alguém numa clínica, não tem hora para acontecer, né? Não marca horário. Outra notícia que é interessante, né? Mas chega a ser triste, acho que até mesmo pela quantidade de exposição que cada vez mais as pessoas buscam. Selfie são 5 vezes mais letais do que ataques de tubarão. Gente, vou falar para vocês, o ano passado eu fiz uma viagem e nessa viagem tinha como se fosse, como é que chama? Quando tem um lugar para bonito, bem alto, tinha um mirante, obrigado, tinha um mirante. E nesse mirante, o pessoal subia para fazer uma boa selfie e ficava à beira, olha, não é nem um passo do precipício, era no precipício. Eu falando, né, um monte de medo de altura, eu falava assim, nossa, esse povo é muito doido. Acho que o problema não sou eu que sou mais responsável, né? Ou nem falo responsável, acho que essa não é a palavra correta. Eu que sou mais prudente, mais precavido do que outras pessoas. E aí passou um tempo, saiu uma notícia de que uma pessoa faleceu lá nesse local procurando fazer uma selfie. Então a gente tem que tomar cuidado até com esses gestos simples, né? E quando a gente fala em primeiros socorros, a gente fala de uma forma geral, por exemplo, exercícios físicos no Parque do Sabiá. O pessoal ficou 3 meses, né, onde foi o início ali das restrições, da pandemia, quarentena, realmente um lockdown, todo mundo em casa, sem fazer exercício, é como se fosse início de ano, né? Na segunda-feira, vai fazer um exercício, mas aí vai para o Parque do Sabiá e caminha 5 quilômetros, ou 3 quilômetros durante meses. Aí já vai pegar um exercício boa, tem que entender as demandas e as necessidades do corpo, o que seu corpo está preparado para fazer naquele momento. Então, pode ter um risco em relação a isso. Riscos, por exemplo, aqui uma panela de pressão, tanto na cozinha, mas a prótese usa. Não é essa panela de pressão, né? Mas é uma panela que nós inserimos a pressão, e o TSB também usa. Pode utilizar
né? Tem que entender um pouco mais sobre isso também, porque faz parte dos nossos instrumentais. Não é a panela onde a gente aquece com fogo, tá? Mas é a panela onde a gente coloca um ar comprimido e ali fica uma panela de pressão, fica um recipiente de pressão, né? Que é perigoso, a gente também precisa saber utilizar. Chega no final de semana, o bom protético, o bom técnico em saúde bucal, que é o quê? É espairecer, quer ir para a represa, fazer um piquenique, pescar, e lá também tem riscos, né? E eu brinco dessa forma, gente, mas olha só, várias clínicas e vários laboratórios, quando vai mexer em estoque, o que tem? Escorpião. Tem vários bairros da cidade de Uberlândia, regiões centrais da periferia, que tem uma grande quantidade de escorpiões em alguns períodos do ano. E aí você vai pegar aquela caixa de luva ou aquele pacote de gesso que está no fundo daquela caixa e pode, infelizmente, né, ser picado por um escorpião, por uma aranha. Então, nós temos que ter todos esses cuidados e a gente vai explicar aqui para vocês o que fazer em eventuais situações como essa. Aqui no caso da academia, que eu já falei para vocês, que é basicamente o Parque do Sabiá, chama atenção, né, porque a gente sempre tem que buscar ter uma vida saudável, é difícil, né? Então, por exemplo, aqui é um grupo de adultos e idosos que fazem atividades físicas em uma praça. E nós temos vários eventos da UFO onde a gente faz, por exemplo, algumas dessas atividades relacionadas com a prevenção, onde a equipe da enfermagem está lá para, por exemplo, fazer uma ferição de pressão, verificar a glicemia, onde o pessoal da prótese está para orientar, o pessoal do TSB está para orientar. Então, nesta parte, tá, a gente já tem que ter em mente o quê? Que é importante, mas é importante que nós estejamos preparados para fazer esse tipo de atividade e também a prevenção. Melhor do que estar preparado para prestar os primeiros socorros além de estar preparado para prestar os primeiros socorros, ser precavido para evitar um acidente, entre aspas, né? Gente, olha só essa imagem de um jogo do Corinthians. Tem gente que vai à loucura, passa mal. Teve um jogo aí do Campeonato Paulista que, infelizmente, o Corinthians perdeu no início agora nesse ano, né? Foi deve ter sido aí mais ou menos em maio. Coisa de doido, pênalti no final, depois faz gol. E pessoas têm uma emoção muito forte. E algumas pessoas desmaiam, têm mal súbito, assistindo ou empolgadas com algum esporte. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo que já aconteceu na minha família. Um parente meu, né, meu tio-avô, ele tinha acabado de ser operado e ele gostava muito de ver jogo de futebol. E ele foi para uma sala né, ele já tinha passado dessa operação, que era uma operação bem crítica, já tinha saído da UTI, já estava no quarto, recuperando, cada vez melhor. E aí foi assistir um jogo da seleção brasileira, ficou muito ansioso com o jogo e teve um mal súbito ali no quarto, né? Então, decorrente da medicação, de tudo isso também, mas pela emoção, né, que ele sentiu na hora do jogo. É o que eu falo, pode acontecer, né, e a gente tem que estar preparado para atuar. Exemplo que pode acontecer na nossa rotina é material de limpeza. Gente, várias vezes o pessoal fala assim, nossa, Alexandre, mas tudo já aconteceu com alguém, com um conhecido seu. Eu falo assim, nossa, infelizmente eu tenho várias histórias para contar. Olha só, tem hora que eu fico rindo, mas eu acho assim, eu trato assim as que deram um resultado positivo no final. Meu primo chega na casa da minha avó e ele ia tirar a lente dele. Quando ele foi tirar a lente dele com soro fisiológico, na embalagem do soro fisiológico era álcool.
Olha que perigo, né? Ele colocou álcool no olho ao invés de soro fisiológico. Porque alguém soro fisiológico para colocar o álcool. Tem explicação? A pessoa tinha a razão dela, mas se faz isso, identifica, gente. É necessário identificar. Isso acontece muito com clorexidina, com álcool, dentro tanto dos laboratórios quanto do consultório, com hipoclorito e álcool. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Na identificação. Gente, quanto mais organizado nós formos, menos chance de ocorrer, entre aspas, um acidente, que daqui a pouco eu vou criticar esse termo. Que uma vez a mãe dela usou água sanitária com outros produtos fortes e passou mal. Ah, para limpar banheiro fechado? Isso, Maíra? Tem vários relatos desse, viu? Que a pessoa utiliza água sanitária em conjunto com com outras soluções de limpeza, e aí está trabalhando ou em um quarto fechado, ou um banheiro bem fechado, e não se sente bem. Isso pode acontecer mesmo. Tá? Tem que tomar cuidado. Deixar, sempre que for trabalhar com produtos, deixar o mais ventilado possível. Até mesmo, por exemplo, produtos de inseticida, tipo veneno para matar barata, formiga, esse tipo de coisa, tem que ter muito cuidado para utilizar. E trazendo na odontologia o flúor. Por mais que o flúor ele tenha basicamente aí raríssimos casos de infecções agudas, em alguns casos isso pode acontecer. Olha só, na época da graduação, gente, nós vamos para algumas escolas ensinar o pessoal a escovar dente, passar fio dental, orientar, né, câncer bucal, dependendo da idade, né, quando é em asilo. Cada forma de prevenção de acordo com a necessidade de cada população, né, de cada local que a gente está indo. Então, se é escola, se é asilo, e por aí vai. Em uma dessas escolas, quando a gente chegou lá, uma professora minha, da época da graduação, ela falou o seguinte, que naquela escola já tinha acontecido o seguinte, eles iriam voltar, né, pessoal, a equipe de odontologia iria voltar no outro dia nessa escola, era uma escola na zona rural, e lá estava fazendo as orientações com bochecha com flúor. O que fez? Pegou a garrafa com flúor, tá? E a diretora chegou e colocou a garrafa com flúor no frigobar. Lá tinha uma sala de professores com frigobar. Uma das professoras chegou, não foi informada sobre isso, achou que era suco, e ingeriu um copão de flúor, né? Então, ali ela não se sentiu bem, tem toda a conduta, né, para fazer, que a gente vai falar sobre isso também nas formas de tratamento, mas só para mostrar para vocês, né, que as falhas podem acontecer, né, por equívocos cotidianos nossos. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi ele chama Tiago. Não sei se a frase é dele, mas eu escutei dele. Ele trabalha muito com essa parte de organização de tempo, né? E eu assisti uma palestra dele. E ele fala o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Porque o que é óbvio para mim, talvez não é óbvio para você. E o que é óbvio para você, talvez não é óbvio para mim, né? Então, gente, se aquilo ali não tem cara de suco, talvez não tem cara de suco para a gente. Mas para quem chega num calorzão, né, 1h30 da tarde, querendo tomar uma água, querendo tomar uma água e abre e vê lá algo colorido dentro da geladeira, pode interpretar de uma maneira incorreta e pode ter sérios prejuízos quanto a isso, né? Então, mais algumas notícias aqui que eu quero trazer para vocês. Olha só,
Jovem de 18 anos morre após receber anestesia dentária em São Roque. Várias vezes o dentista ele não está preparado para atuar nessa situação. Então, você, agora no caso especificamente para o TSB, tá? Você, técnico em saúde bucal, você pode auxiliar nesse momento, você pode trazer mais segurança nesse momento, tá? Porque essa disciplina ela vai te dar um suporte para isso. Outra notícia, agora mais voltado para o pessoal da prótese dentária. Incêndio destrói sala de prótese dentária no centro de BH. Ou seja, né, isso pode acontecer se tiver alguma queimadura, o que fazer? Lógico que aqui, gente, foi na sala inteira. Mas olha só o exemplo que eu vou contar aqui. O que aconteceu, acho que deve ter uns 2 anos. 2 anos? Tem 2 anos e meio. Aconteceu com um rapaz que hoje está no doutorado. Cara, gente boa. Ele estava, na época, no mestrado, orientando os meninos da graduação. E aí, de repente, ele encheu a lamparina com álcool. O pessoal do TSB está acostumado, o pessoal da prótese também. Gente, por favor, Vanderlei, eu lembro bem que você sempre fazia algumas perguntas que eu achava que talvez vocês já tinham tido a prática e não. Então, tanto você quanto seus colegas aí, qualquer coisa que eu falar que vocês não tiverem tido essa prática, me falem que eu explico, tá? E o que é essa lamparina? Ela é um equipamento de metal, tá? Que tem um fio de tecido com uma tampa. E você enche essa lamparina com álcool, o fio fica embebido ali e você acende. Só que não precisa pôr muito álcool. E colocaram muito álcool nessa lamparina. Quando colocou muito álcool, o álcool derramou. Só que o pessoal, o álcool ali transparente, estava na bancada de granito, nem viu que o álcool derramou. Quando foi acender a lamparina, fez aquele fogão. E o rapaz, o dentista, estava com luva de procedimento, sabe aquelas luvas de látex? O fogo pegou na luva e derreteu a luva, queimando ainda mais a mão dele. Gente, nessa hora, é cada uma. É tipo assim, coloca close-up, não, só funciona com Colgate. Não, minha avó tem uma receita que, olha, né, perfeita. Não, tem que acabar com isso, tá? Nós temos que entender aqui os pontos principais, né, do que fazer diante desses procedimentos. E todas essas formas de prestar os primeiros socorros, nós iremos ver nessa disciplina. E eu mostro toda essa sequência de reportagem, discuto aí a parte de academia, mostro até o parque de sabiá, mostro a cobra, falo de aranha, escorpião. Aí vem a seguinte frase: viver é arriscado, tá? É uma questão instintiva a busca de meios e métodos que possam preservar e manter as forças vitais do indivíduo. E olha só, gente, 90% tá vendo que acidentes está entre aspas? Eu vou discutir isso daqui a pouquinho. Poderiam ter sido evitados tendo ocorrido por imperícia. O que é imperícia? É a falta de técnica ou habilidade para algo, imprudência, falta de cautela ou negligência. Pessoal, o da Ana Laura aqui está travando. A tela está preta ou vocês estão vendo a minha imagem? Tá tranquilo? Então, olha só, 90% desses acidentes, entre aspas, ocorrem, tá? Poderiam ter sido evitados, né? Tendo ocorrido por imperícia, que é essa falta de técnica ou habilidade, imprudência, que é a falta de cautela, ou negligência, que é não apresentar conduta de acordo com a situação dos envolvidos. Então, está lá escrito, perigo, eletricidade, a pessoa vai, empina a pipa ali. Utilize o cinto de segurança. A pessoa não utiliza o cinto de segurança. Se beber, não dirija. A pessoa vai e bebe.
Utilize os equipamentos de proteção individual. A pessoa não usa capacete, não usa corda. Cuidado, piso escorregadio. A pessoa passa lá como se nada tivesse acontecendo. Cuidado, cão bravo, mas mesmo assim eu quero entrar, né? Então, coloque esses vários exemplos aqui, alguns mais ilustrativos, né? Mas para fazer uma dinâmica para a aula, mas que todos fazem com que a gente deva refletir, né? Porque nós temos que cuidar de nós mesmos. Por isso que acidente está entre aspas. Olha só, gente, pensa o seguinte. Tem 2 carros vindo. Este carro aqui, vocês estão vendo minha mão, né? Este carro aqui, não está conseguindo. Algumas estão vendo, outras não, mas aqui está normal. É normal. Está gravando. Beleza. Pessoal, qualquer coisa também, tá? Tá gravada a aula, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, pessoal, olha só. Se este carro aqui, ele tem que parar, tem uma placa de pare, tem uma sinalização horizontal de pare, e ele não para, ou seja, não parou por quê? Ou porque está no celular, ou porque a placa e o sinal está mal sinalizado, está com a sinalização apagada, placa quebrada, e por aí vai. Independente se foi culpa, né, ou dolo, ali poderia ter sido evitado. Seja por uma manutenção da avenida e da rua, seja por ele não utilizar celular durante dirige, ou, sei lá, está mais concentrado no trânsito. Então, por isso que a gente fala, né, que acidentes, entre aspas, eles são evitáveis. Por isso que nós utilizamos essa palavra entre aspas. E olha só, quando a gente fala que viver é perigoso, eu trago esse exemplo aqui do Leonardo Gaciba, que ele já foi juiz de futebol. E ele passou por 3 experiências que ele poderia ter falecido. Uma delas, né, ele explica nessa reportagem, é quando ele estava no início da sua carreira, que aí no final do jogo, ele levou um soco de alguém da equipe estava jogando, de um massagista, ele explica isso, e aí ele tem que ir para o hospital e perde o ônibus que ele voltaria para a cidade dele. O ônibus que ele estava, né, bateu e 9 pessoas faleceram. Quer mais? Essa mesma pessoa. O jogo ia ser aqui em Uberlândia, tá? Ele iria apitar aqui, aí mudaram o dia e, consequentemente, mudou a passagem para ele fazer a escala em São Paulo e de São Paulo vir para Uberlândia. E essa escala que ele iria fazer em São Paulo é justamente aquele avião da TAM que não conseguiu, né, parar, passou reto e bateu lá no hangar. Tá? Se eu não me engano, foi no hangar, atravessou a avenida e tudo, e acho que quase todos, ou todos, acho que foram todos, infelizmente, que faleceram. Um outro ponto, né, a terceira experiência que ele se livrou foi do próprio avião da Chapecoense. Ele estava escalado para fazer o jogo presencialmente lá, comentando, e quando só que lá só cabiam 2 pessoas, que era o narrador e o comentarista do jogo. E aí tiraram um comentarista de arbitragem, já que ele é juiz. E aí, consequentemente, ele iria viajar no avião da Chapecoense e não viajou, né? Então, eu volto aqui para essa frase do viver é arriscado. Algumas pessoas parecem, né, que fogem, mas a gente sempre tem que ter a maior precaução de todas. Então, só para fazer um exemplo aqui do acidente, entre aspas, da Chapecoense. Por uma questão de economia, me parece, né, os cálculos de combustíveis foram feitos de uma maneira inadequada. Para não pagar mais imposto, tinha que pousar em algum outro país para depois, né, fazer uma escala em algum país para depois chegar lá. E, ou seja, né, foi, no caso aqui, falta de cautela, imprudência. Né? Não sou juiz, mas pelo que eu vejo assim, é o que eu interpreto. Né? Lógico que
a gente é difícil julgar cada um, mas olhando assim a informação, é isso que a gente entende, né? Então, a gente tem que ter, né, toda essa segurança, essas precauções para evitar esses primeiros, para que nós evitamos que tenhamos que prestar os primeiros socorros. Mas se tivermos que fazer, nós temos que estar preparados. Gente, em relação ao que eu estava falando com vocês, a nossa reposição, alguns dias eu vou um pouco a mais para a gente dar a nossa carga horária, ok? Tá? Então hoje eu vou aqui mais uns 15, 20 minutinhos, tudo bem? Dá um ok aí. Ok, a Maria ok, Pedro monitor tranquilo, a Luana ok, a Laura ok, Então vamos lá. Helena ok. Beleza, gente. Então, esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele já apareceu até naquele, como é que chama? Quadro do Fantástico, que analisa vídeo para ver se é fake news ou não, se é montagem. Detetive Virtual. Apareceu nesse quadro Detetive Virtual e conversaram com esse motoqueiro. Olha só esse vídeo, gente. A moto tá vindo, o carro tá vindo, virando, a moto bate, tá? O rapaz dá uma cambalhota, como se fosse um mortal para trás, e cai em cima do carro, ó. Aqui, por mais que teve essa situação, né, ele saiu ileso. Por isso que eu coloquei aqui como sem vítima. Na verdade, teve uma vítima, mas ela saiu ilesa, certo? Esse vídeo, o motoqueiro ele foi nomeado, né, apelidado de motoqueiro aranha do Spider-Man. É ele mesmo, Vanderlei, é isso aí. Agora, olha uma situação com vítimas. O rapaz, a galera andando aqui de bike, de repente vocês vão perceber um toco aqui, ó. Ó, vai aparecer um toco aqui, ó, embaixo da tela. Essa música, eu sempre esqueço de tirar ela, mas pelo menos, deixa eu ver se eu tiro ela aqui agora. E olha só, o que aconteceu com esse rapaz aí, né, por conta de um graveto. Então, vai aparecer aqui, isso, né, teve um acidente grave, né, vários ciclistas, se eu não me engano, tem uma campeã mundial, olímpica aí, que teve um acidente muito grave, onde ela passou reto e caiu de um guarda-reio. E nesses acidentes com vítimas, tá? Essas lesões elas podem ser consideradas temporárias, tá? Temporárias é o quê? É quando, por exemplo, acontece uma queimadura e com o tempo essa queimadura ela se regenera, a pele regenera, você consegue voltar a ter seus movimentos, a ter o tato, né? Todos os seus sentidos de forma como antes, tá? Então, aqui um caso que não deixa de ser uma necessidade de prestação de primeiros socorros, tá? Que foi, lógico, nós teríamos que fazer a imobilização e aguardar, né, a chegada da equipe de resgate, que é o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno na Copa da Itália em 2000. E olha só como que ele recuperou. Na Copa de 2002, fez muitos gols, né? E lesões permanentes. E, se eu não me engano, essa atleta, ela chama Laís. Aí ela foi atleta da ginástica olímpica. E aí depois ela migrou de esporte, estava fazendo esqui, se eu não me engano. E aí ela teve um acidente, infelizmente, a lesão dela foi de caráter permanente, né?
Alguns outros episódios muito graves, então olha só, né, com acidentes com vítimas. Olha só, Boate Kiss, 242 mortos, 680 feridos e aproximadamente 140 pessoas não sofreram nada. Então, isso é bem triste, né, gente? Quando eu vejo assim, caramba, 242 pessoas faleceram, fico bem sensibilizado com isso. Outra situação que é difícil a gente chamar de acidente, né? O pessoal foi avisado, foi orientado do perigo do ar-condicionado ali. O ar-condicionado pegou fogo no CT do Flamengo e levou, né, a morte, se eu não me engano, não lembro agora a quantidade de atletas, crianças, jovens que faleceram ali. Então, situações que provavelmente tinham controle, poderiam ter sido evitadas. Essa, para mim, né, que é a Brumadinho, Mariana, as duas se misturam em termos de gravidade, onde também tinha alguns estudos que mostravam que eram necessárias manutenções e, infelizmente, isso não aconteceu, né? Então, chamar de acidente, só se for acidente, entre aspas. Aqui o caso de um massacre da escola que teve em São Paulo, acho que foi interior de São Paulo. Então, muito triste também, várias pessoas, né, foram atingidas, faleceram nessas situações. E olha só, né, criança na Bahia morre engasgada com o próprio dente após exodontia, extração. A menina tinha 4 anos. É triste isso. Provavelmente o que aconteceu? Ela estava engasgada e devem ter tentado fazer as manobras corretas, mas infelizmente, né, não obteve sucesso. Talvez por falta de informação. Lá no vídeo, no Moodle, eu concordo muito com o que o Drauzio Varela fala, onde ele fala que a prestação dos primeiros socorros ela tinha que acontecer na educação infantil. Para mim, primeiros socorros e educação financeira tinha que ser matéria igual matemática, português, na época da escola lá, da infância. As pessoas precisam saber, né, lidar com situações de risco, se preparar para lidar com essas situações de risco. Outro caso aqui, ó. Criança morre engasgada com pirulito em petrolina. É complicado isso, a gente tem que orientar, dependendo da bala, é perigoso, chiclete, talvez a criança é muito novinha, né? E olha só que legal, que eu acho, vou até tomar cuidado com esse termo, né? Que interessante que foi essa reportagem, porque vem dando a notícia, mas não faz só a notícia sensacionalista, né? Porque a pessoa vê a notícia, ela fala assim, nossa, e se acontecer comigo? Né? Com meu filho, com meu sobrinho, com um amigo, né? Com o filho de um amigo meu, com uma pessoa que está comendo um salgado do meu lado ali na lanchonete. Então, essa reportagem, além dela trazer o que aconteceu, ela traz o que fazer nesses casos, né? Tanto para adulto, com a manobra de Helmich, quanto o engasgo em bebês. E aí vem o conceito e objetivo da prestação dos primeiros socorros, pessoal. Tá? Conjunto de medidas temporárias e imediatas que devem ser aplicadas às vítimas de acidentes, traumas ou maus súbitos, cujo estado físico põe em perigo sua vida até a chegada de assistência qualificada. Ou seja, pessoal, a gente não está para salvar, bancar o herói, não está para fazer o início ao fim. A gente está aqui, né, ou melhor, a gente está sendo formado nessa disciplina para fazer a prestação, assistência temporária à vítima. Prestar os primeiros socorros para que quando o socorro especializado chegar, nós conseguimos evitar a morte ou diminuir
e até mesmo evitar possíveis sequelas na vítima por conta daquele acidente. Certo? Então, pessoal, com este conceito e com os objetivos da prestação dos primeiros socorros, eu vou encerrar o nosso encontro aqui de hoje, certo? A gente já passou aqueles 15 minutinhos, né, que eu conversei com vocês. Normalmente a gente vai, tá certo? Vanderlei, isso aí, né, foi Suzano, verdade, cara. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá. Gente, como aqui nós temos tanto alunos da prótese quanto alunos do TSD, qualquer dúvida, não em relação ao conteúdo, tá? Dúvidas em relação ao andamento da disciplina, é para colocar no WhatsApp da disciplina, tá certo? Dúvidas quanto ao conteúdo da disciplina é para colocar no Moodle, lá no fórum de dúvidas. Combinado? Ou aqui. Um outro ponto importante. Tenho dúvida. Eu quero marcar um encontro com você, Alexandre, tá? Para tirar essas dúvidas. Vocês podem, tá? Colocar, vou até abrir lá no fórum, um outro fórum, para que, se vocês quiserem agendar um horário, a gente abre aqui um MConf e eu também posso tirar essas dúvidas. Não é aula de novo, tá, gente? É igual tinha lá na disciplina da Anatomia, Escultura e Oclusão. Vocês chegam com as dúvidas prontas e eu tiro elas. Combinado? Aí a gente vai agendando lá para ficar um bom horário, tanto para mim quanto para vocês. Igual presencialmente tem também. Eu tiro horários para isso. Vanderlei, temos que aprender, ter autoconfiança e principalmente atitude para fazermos a prestação dos primeiros socorros. Esse comentário que você escreveu aí, você adiantou o nosso conteúdo. Você vai perceber que tudo isso é fundamental. Você está certinho, legal. Gostei do seu comentário aí. Mais alguém, alguma coisa? Podemos encerrar aqui, alguma dúvida? Ou está todo mundo com fome, com sede? Eu estou com fome. Lembrando que dia 18, na semana do dia 18, a gente tem palestra dia 18 e aula comigo, tá? As duas são aulas, mas palestra dia 18 e conteúdo no dia 19. Fechou, galera? Então, brigadão aí, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Lembrem, eu tô triste, aqui a gente tem 24 pessoas, mas a gente só tem, se eu não me engano, 18 no Moodle. Todo mundo entrando lá. A chave está no grupo, vou repostar lá. Beleza? Grande abraço, pessoal.